Olá, pessoal. Obrigada a você que assistiu o Sobrenatural parte 1. Muito obrigada por estar vindo aí na parte 2. Então, hoje a gente vai falar de manifestação física, que é o que a gente chama de contato com a matéria, né? A minha família, olha, eu vou te falar, minha família tem muitos médiuns. Principalmente assim, você sempre observa sua ancestralidade. Tá? Observa sua ancestralidade. A mediunidade a gente herda geneticamente? Geneticamente não, mas tem energia, lembra? Né? Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando do impacto energético de 7 gerações antes e 7 gerações depois relacionados à sua, né? Que eu indico o Ho'oponopono. Então, assim, tem um impacto sim. Né? Então, observe a ancestralidade, né? Observe, sabe aquela coisa, vamos contar caso, né? Busque, né, nas pessoas referências, né, mais velhas, algumas histórias ligadas à religião, espiritualidade. É muito importante você ter essa conexão para você saber o que mais você vai estar, qual tipo de energia que é mais suscetível a atrair. Né? Então, assim, eu já vi casos de suicídio, né? Toda geração tinha um caso de suicídio, ou uma geração era assim, tinha suicídio, a outra não, mas a próxima tinha. Né? É tipo gêmeos, né? Que o pessoal fala, é por uma outra geração, e é tudo mentira, porque eu tive uma gravidez que um outro bebê não conseguiu sobreviver, mas eu tive 2 placentas, era para ser gêmeos e eu sou gêmeos, então, assim, há casos e casos. Então, assim, busque a tua referência de ancestralidade. Então, eu tenho meu oratório, que eu gosto de me conectar. Quando eu estou perto desse oratório, eu lembro de alguns ancestrais que são referência nessa questão de espiritualidade, para me fortalecer, né, pedir força. Então, é o que eu sempre falo. Arrume um cantinho zen na sua casa. Então, esse cantinho zen, cantinho de oração, é tipo o cantinho do café, para te trazer paz e força, entendeu? E energia. É muito cantinho do café isso daí. Então, assim, faça como se você der sequência nesses estudos aí que a gente está fazendo, faça esse cantinho. É essencial para você se refazer energeticamente, além de ir num lugar independente de religião, para te fortalecer, né? Então, assim, há vários casos da minha família, por exemplo, de passos. Em Minas era muito comum, né? O piso de madeira, né? A gente escutava passo de madrugada, mas não via ninguém. Isso era frequência. Ou batida, não via ninguém. Então, assim, eu já tive uma experiência de eu olhar fixamente num prato, um prato emborcado em cima da mesa, eu olhar fixamente, eu rachar o prato, né? Teve uma época que meu marido até brincava, né? O lixeiro deve achar a Sandra super desastrada, porque uma vez por semana tem vidro quebrado, né? Então a gente, assim, eu acredito que objetos têm sim a capacidade de sugar energia, né? Eu no meu canal tenho catalisador, que a gente fala, né? Então você pega um copinho de vidro, põe a metade de sal grosso, finca o carvão e você põe um pouquinho d'água sem cobrir o carvão. O carvão não pode boiar. Ele faz uma coisa que o nosso corpo humano faz, porque eu sou prova viva, meu pulmão é calcificado. Então, a bactéria pegou meu pulmão, o remédio não conseguiu combater. Para me proteger e salvar minha vida, o meu corpo desenvolveu uma calcificação em cima daquela bactéria. Então, assim, ele calcifica o carvão. Aí, geralmente, o que a gente faz? Né? Joga fora. Você vê nitidamente as coisinhas brancas. Você joga fora. E essa coisinha branca, ela tá na ponta. Ela não tá lá no sal grosso. Ela tá lá na ponta. É uma coisa incrível. A ponta lá tá calcificada. Mas o meio embaixo tá intacto. Então, não foi nada que subiu. E aí, você acende um incenso para queimar essa energia. Vale também o orgonite,
né? O orgonite, ele limpa, principalmente energia de magnetismo, ligadas a... O pessoal deixa perto de televisão, perto de computadores, algumas ondas, o orgonite também limpa, além de limpar a energia. Então, assim, dependendo de uma pedra que você usa, rachou, despacha. Então, muitas pedras, né? Uma pedra preta, é a sodalita, ela é ótima para limpar a energia. Mas, tipo assim, ela pega energia. É como o sol, a gente não absorve energia, a gente não absorve vitamina pela luz solar, né? Os raios ultravioletas não pegam a gente, não deixam a gente bronzear e tudo mais. É basicamente isso. E aí, como é que você faz para limpar a energia de uma pedra? Põe no sol. Usou a pedra no ambiente carregado, sentiu que tá ruim? Põe no sol. Depois você volta a usar. Então, assim, essas coisas de energia, você vai ter que ficar ligado. Por quê? Quais manifestações, principalmente no início, né? Já que Allan Kardec, ele era um professor, gente. Ele era voltado à ciência, ele era cético. Ele não acreditava em espiritualidade assim do nada. Ele teve um olhar científico da coisa. Isso foi extremamente fundamental, porque ele foi testando, sabe? Porque ele foi muito atacado pela sociedade. Então, ele tinha que ter uma propriedade intelectual muito grande. E aí, ele começou a ver aquelas sessões mediúnicas de batida, né? Então, olha, para a letra A, você usa uma batida. Para a letra B, 2 batidas. Então, assim, eram sessões que demoravam pra caramba. Tinha também um cesto, que eles colocavam um cesto, enfiavam uma caneta no cesto para ter essa movimentação. E o cesto era basicamente uma psicografia pelo cesto. E as mesas girantes, todo mundo colocava a mão e falava assim, levanta a mesa, bate o pé, não sei o quê. E aí começaram a vir algumas informações que ninguém sabia, né? Aí começou a ter uma psicografia meio arcaica, né? Por que hoje isso já não é tão frequente? Porque a gente evoluiu intelectualmente. Dá pra gente ter uma comunicação por pensamento, né? Não preciso criar um círculo para ter uma conexão com a espiritualidade. Mas no início não era, foi uma descoberta, né? Ele foi o codificador. Então, pelo preparo da humanidade, aquilo dessa forma era necessário. Hoje não mais. Mas é muito comum batidas, muito comum. Depois, objetos. Esse, então, misericórdia. É os objetos que somem. Você tem certeza que você colocou ali. É para chamar sua atenção, para falar assim, ó, tem mais alguém aqui na casa. Tá? Mas também tem alguns movimentos lindos, né? Eu vivenciei isso. Meu pai perdeu uma medalhinha na pia do banheiro e minha mãe lavando as plantinhas dela e falava assim para mim, né? Que a mãe dela gostava muito de planta e não sei o que, bababá, nos vasinhos de violeta, hein? Vasinho de violeta não tá conectado com o tubo do banheiro, não. E minha mãe achou essa medalhinha. E ela tava falando de quem? Da mãe dela, que amava flores. Então, às vezes, há uma mudança de objeto assim, para falar assim, ó, eu tô aqui. E minha avó era muito apegada ao coração de Jesus, né? Então, era um crucifixo. Então, assim, vai dando algumas mensagens. Transimagem. No meu canal, eu já peguei algumas transimagens. Uma foi no box do banheiro. E a outra foi, essa foi assim, se você ampliar a foto, foi no metrô, na CPTM. Você vê assim nitidamente um vulto no formato de um corpo humano, no trilho. Eu bati da janela, você vê nitidamente. E a transcomunicação, né? Meu filho de 6 anos, também coloquei no canal já. Ele captou brincando no celular, gravou um áudio. E eu fui ver, falei assim, ai pai, desculpa, era um menino brincando com um joguinho de celular. E tava uma voz lá. Você é a luz? Mas os espíritos, quando vão usar a transcomunicação, é muito difícil a voz sair clara. Então, saiu mais ou menos assim. Você é a luz? Né? Mas saiu. Então, assim, eu não tô lembrando, acho que é o Transcomunicação e Espiritualidade. E Vovô Zen é um canal dedicado à transcomunicação. Tem coisas muito legais lá. Ectoplasma, que é aquela energia, né? Que
que possibilita, o ectoplasma, ele pode possibilitar até uma movimentação de objeto. Que a gente está falando aqui de manifestação física. Então é lógico que para o espírito se materializar, a imagem dele como perispírito, ele utiliza ectoplasma, mas também para movimentar objetos. Então assim, do nada, não tem vento nenhum, mas você vê uma cadeira balançando. Do nada. Não tem corrente de ar, a cortina tá paradinha, mas você vê a cadeira balançando. Eu já vi isso. Né? E é engraçado, porque quando eu me comuniquei, a cadeira parou. Aí depois eu falei assim, você tá aí ainda? Aí começou a balançar. É uma coisa de louco. E aí você precisa dessa percepção, porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Eu passei dessa fase, mas eu também passei por isso. Tipo assim, será que não é da minha cabeça? Será que não é da minha cabeça? Então, né, o espiritismo sofreu muito com essa questão de loucura, né? É loucura, né? E a mediunidade não trabalhada, dependendo da situação, te deixa doente, porque você tem uma missão ali. Então, muitas vezes, vem algumas cargas, né, de doença para você parar, para você se silenciar, observar a sua volta, principalmente quando você tem uma missão e você está naquela correria, aí tem que trabalhar, estudar, não sei o que. Aí vem assim, ó, vem pro chamado, né? Minha filha, meu filho, você quer ajudar, né? Você quer se ajudar, porque assim, quando a gente é médium, a gente vai se ajudar. Não tem que ter o estrelismo, eu tô ajudando o mundo. Não, meu filho, você tá se ajudando. Você tá limpando aí muita sujeira aí no perispírito. E às vezes acontece algumas coisas na vida que a pessoa fala assim, para. Te obriga a parar para começar a observar, a questionar mais Deus, a questionar por que comigo, o que eu tenho que aprender passando por isso. Aí você se conecta com a espiritualidade na marra. Observação. Isso é uma coisa assim que você precisa trabalhar muito para sentir a mediunidade por manifestação física. Então, hoje, eu já vou passar um exercício referente à observação. Levitação, há casos raríssimos, mas pode acontecer. A projeção e desdobramento e o sonambulismo eu falei no vídeo anterior. Mas catalepsia é algo assim horrível. Mas é uma coisa que a catalepsia me fez enxergar um desdobramento. Eu estava na cama, não conseguia me mexer. A catalepsia separa tudo. Porém, o meu olho conseguia ver, mas eu não conseguia piscar, eu não conseguia mexer, é como se eu estivesse morta. E meu filho correndo do quarto, como se estivesse tendo um pesadelo, direto para minha cama. Quando eu olho em cima dele, uma cópia de mim. Como é possível? Se eu estava viva. É uma parte do meu perispírito que fez o desdobramento. Dura mais ou menos uns 2 minutos no máximo, mas é aterrorizante. Você vai ver muito relato de catalepsia. E sempre, olha, quando eu já tive 3 crises dessa, e sempre tinha alguma coisa. Uma dessas crises que foi essa projeção. A outra crise, meu marido estava vendo uma mulher. A outra crise, uma outra pessoa estava tendo um contato e eu estava no mesmo quarto que ela e esse espírito virava para ela e falava assim, a Sandra não vai te ouvir. Também você pode ser dominado pela catalepsia. Então, assim, é aquela coisa. Quando você tá... Por que é importante estudar? Porque você tem a tua vibração alta. Tua frequência está elevada. Então, você acaba atraindo até espíritos superiores para intervir. Tudo é um merecimento também, entendeu? Então, assim, muitas vezes você não tá com a vibração. Então, assim, por isso que eu fico pé da vida quando eu vejo neguinho exorcizando espírito. Aí eu falo assim, a culpa é sua. Sua vibração que tá uma bosta, que você atraiu, socorre o coitado. Entendeu, gente? Então é muito difícil. Então a catalepsia é uma coisa séria.
Muito difícil a catalepsia, você vê vários depoimentos na internet, séries sobre isso. É muito difícil a catalepsia vir sozinha sem uma experiência forte, geralmente uma experiência ruim, tá? Então, tomem cuidado, façam oração antes de dormir. No outro vídeo eu falei sobre o preparo. E aí, a lição de hoje, porque com a gente sente, nessa série, o foco dela é você sentir a tua mediunidade. Eu não estou incentivando você a se comunicar, mas é você. Eu estou te dando dicas para você perceber. Mas sempre falo aqui, vá a uma casa espírita para te dar suporte, vai estudar, vai fazer tratamento, tá? Não fica fazendo em casa não, porque dependendo do que você vai atrair, sua vida vira uma desgraça, afeta a família toda. Então, a observação. Lembra que a gente está falando aqui de manifestações físicas. Como é que você vai treinar a observação? Simples. Você vai num parque, senta na grama, pisa na grama, descalço, para você começar a captar energia, limpar. Reiki fala muito isso, né? Da limpeza pela terra. E você vai começar a contemplar. Olhar uma flor, ver o formato dela, ver as cores. Parece um exercício besta, mas quando você vai treinando a tua percepção para você captar uma transimagem, né? E eu sugiro você assistir o canal que eu falei, da Transcomunicação e Espiritualidade, Vovô Zen, que são canais parceiros que tá em destaque. É que às vezes eu me perco no nome, mas tá em destaque aqui no canal, é só clicar lá. Tá? Então, é um trabalho assim. Esse que eu falei da Transcomunicação e Espiritualidade, eu conheço o trabalho dessa pessoa e é incrível, porque segue um padrão. Então, assim, não é uma coisa assim, baixou um aplicativo, não é. Sempre chama o nome dela, né? Segue um padrão, né? Então, tem algumas informações que são assim, que saem são repetitivas, né? Então, você vê que é um centro único de energia. Então, exercício, observação, para você ir treinando esse sentido, né? Ver para crer, não é verdade? Até a próxima.